Boa tarde para todos e a todas. Ah, o negócio está enroscando aqui. Meu nome é Zacarias Capiá Gavião, da etnia Gavião. E vai ser um prazer muito grande para mim nesse momento estar falando um pouco da minha experiência enquanto professor indígena. Tem algumas pessoas que eu conheço já aqui, algumas ainda não. Vai ser um prazer conhecê-lo. E assim, é uma oportunidade bastante importante esse momento, acredito eu. A gente está falando um pouco sobre a nossa experiência como educador. E também falar um pouco da trajetória dessa luta nossa enquanto povos indígenas, né? E, primeiramente, eu gostaria de relembrar um pouco da minha história, primeiro momento, primeiro passo que eu dei como um professor indígena, né? É uma coisa que a gente guarda para sempre. Quando eu falo eu estou me referindo também a várias outras colegas, companheiros que também estiveram junto comigo nessa primeira, como podemos dizer, nessa primeira história que surgiu, a história do mundo da escrita, que a gente se envolveu, o mundo da escrita do não índio. Porque parece para muitas pessoas que não, assim, que ainda é leigo no sentido de não entender, parece que muitas vezes a educação ela nasce para o indígena quando a gente conheceu o não indígena, ou seja, quando a gente foi colonizado. Mas na verdade a educação ela já existia antigamente, nosso povo já trazia a educação com uma forma diferente, mas que ao longo do tempo desse processo que a gente viveu com a educação, teve momento que a gente precisou enfrentar outra batalha, outra luta com a educação para os povos indígenas, quando a gente se deparou com outra necessidade. Bom, enfim, como a professora Luciana já citou primeiro no relato dela, fui um dos primeiros professores que cursou formação, um curso de formação para os professores indígenas. Não sei como pode... Tinha outra palavra, inclusive era esse curso, professora Luciana, ela foi dado pela UIAMAR. UIAMAR, eu acho que IAMAR significa Instituto de Antropologia do Meio Ambiente. Era um instituto que achou legal dar formação para os professores, que os próprios professores indígenas sejam seus professores da sua comunidade. Aí começou a nossa primeira experiência com essa nova etapa, esse novo modelo de educação, como podemos dizer assim. Eu fiz o primeiro curso do IAMAR, formação de professores, e até então, logo em seguida, eu fui lecionar, dar aula na minha comunidade, com pouca experiência. Mas só que esse curso de formação que o IAMAR oferecia, ela não era suficiente para aprimorar o nosso conhecimento conhecimento nesse mundo da escrita, né? Então, surgiu com a luta também, né, professor Luciano, chamado Projeto Açaí, que é um projeto de formação para os professores indígenas, que dava o direito aos professores indígenas em concluir o magistério, que é o ensino médio completo. E aí foi uma luta, foi uma conquista, aonde eu também fui um dos que enfrentei
essa primeira luta, a primeira experiência. Claro, no decorrer desse processo, no decorrer da busca desse projeto, nós como os povos indígenas do estado de Rondônia, a gente tivemos apoio, várias instituições, né, de algumas apoio, pessoas que apoiaram, mas os protagonistas dessa luta mesmo são os povos indígenas que buscaram por isso. Então, eu estudei, vários professores indígenas do estado de Rondônia estudaram, fizeram formação no Projeto Açaí, mas dentro do Projeto Açaí a gente já se pensava, ali nós, enquanto lideranças, professores indígenas, a gente já pensava, já sonhava como isso podia continuar a nossa formação, como a gente podia estar pensando a continuidade da nossa formação, pelo Projeto Açaí. O Projeto Açaí, ela foi uma ferramenta importante para a gente começar a olhar mais para frente. A gente pensava, daí a gente vai formar, vamos concluir nossa formação enquanto magistério, e daí? Vamos parar por aí? E a universidade, até entanto, para nós era algo distante, muito distante, porque não se tinha uma política definida para discutir, até entanto, o ingresso dos professores indígenas dentro da universidade. Porque era uma coisa difícil, porque desde então, ao longo desse processo, a gente vem já deparando com várias barreiras, várias lutas, vários preconceitos, várias rejeições dentro da sociedade não indígena, né? Então ali foi um processo uma luta muito importante para a gente começar a pensar desde então ali dentro do Projeto Açaí. Só após a formação do Projeto Açaí que a gente podia pensar também fazer o vestibular. Enfim, tem várias recordações, várias recordações que a gente guarda, fica como lembrança interessante, que a gente vai guardar para sempre quanto pessoa. Eu gostaria de citar a professora Luciana, o nome de uma pessoa muito importante também, entre tantas outras, como vocês mesmos, várias pessoas, a Edneia, a professora Edneia, acho que ela se encontra em Brasília. Edneia, dentro do Projeto Açaí, nós batizamos uma pessoa como a mãe do açaí, que é a Meire, não sei se alguém lembra da professora Meire, mãe do açaí. E a professora Edneia, naquela época, a gente já sentava para se pensar também, vamos dar o primeiro passo para a universidade. Então, podemos dizer que ela é a mãe também. Não quero que alguém tenha inveja aqui, pensar que só ela que pensou nisso. Eu falo como grupo, como conjunto, né? Enfim, quando terminar meu horário, você controla aí, professor. Eu não sou papagaio, gavião, mas gosto de falar também muito. Enfim, pessoal, então é o seguinte, aí fazendo uma breve relato em relação a chegada nesse local, não, lá na Uni, né? Aqui nós estamos no Infro. Para chegar aqui, nós temos uma longa história bacana. E quando os grupos indígenas pensaram ingressar, frequentar a universidade, foi uma necessidade também. Uma necessidade que
pensava-se para quebrar uma barreira, para quebrar um preconceito, para quebrar aquela coisa que só o homem branco, só a mulher branca podia frequentar. Eu olhando aqui, professora Júnior, enquanto porque eu já tive várias experiências, como a professora Luciana falou na anotação dela ali, que eu já fui chefe de um grupo de educação do estado de Rondônia. Foi uma baita experiência. Eu também já fui praticamente chefe do setor aqui de Paraná, já chefei um pouco. Mas só que pessoas me viam ali como um índio que não tinha estudo. Muitas das vezes, para o branco, viu, professora Márcia, para o homem branco, para a cultura ocidental, o que mais vale não é a pessoa em si, mas o que está escrito, o papel define a pessoa, né? O que o papel está definindo, aquilo que a pessoa na concepção da humanidade, digamos assim. Na época, a professora Márcia trabalhou com a gente, é uma guerreira junto com nós. Então, eu sofria muito quanto trabalhava no setor, porque eu era um índio que não tinha experiência, que não tinha titularidade, que podia fazer eu ser reconhecido. Então, a universidade, ela busca essa necessidade para a gente ser respeitado também enquanto conhecedor do mundo da escrita, que é outra coisa paralela à educação escolar indígena. Aí, tivemos várias lutas, várias conquistas e várias... Eu acho que nós tivemos, eu quero que o cacique Wellington também pode nos ajudar. Eu acho que nós tivemos, Wellington, mais conquista do que perder? Ou perdemos mais do que conquistamos? Eu não sei como definir. Eu sei que fica meio a meio. E a universidade, enquanto grupo indígena, enquanto movimento, ela se cria uma perspectiva de aprimorar ao conhecimento dos professores indígenas, enquanto professor, mas também quebrar uma barreira, fazer que o povos indígenas também ela tem igual capacidade de ingressar dentro da universidade, de cursar uma faculdade e que seja reconhecido como capaz. Então, isso foi uma grande necessidade. Eu tenho uma história muito interessante, professor Luciano. Quando a gente começou aqui, na universidade, começou a movimentar aqui dentro de Paraná, que a turma A veio parente de Guajará, de vários lugares. Até então, a população de Paraná aqui desconhecia bastante, né? Não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente, até então, recebia uma bolsa para se manter na cidade, e essa bolsa ela foi mais na lotação de táxis. Os taxistas que adoraram, né, nós aqui na cidade, né? A gente circulava bastante, tinha vários parentes, alugou casa, vários bairros aí de Paraná, e eu era um dos que alugou bem longe daqui da Uni. Eu tinha que vir, né, que não dava para chegar a pé. Aí eu vinha pegar um táxi, taxista perguntou para mim assim, conversando e tal, falou, você entende o português bem? Entende, né? Entendo, sim. Eu falei, e o que está acontecendo na Uni? Até que dia você vai estar brigando lá, vai ter greve lá? Quer dizer, quando várias pessoas viram a gente aqui na universidade, aquele grupo indígena, eles pensavam que não pensavam que nós estávamos estudando, né? Até porque não foi divulgado muito. Eu falei, não, amigo, nós estamos estudando, nós estamos... Poxa, esse monte de índio, sim. Então, isso foi uma conquista muito importante. Bom, enfim, um primeiro passo nós tivemos enquanto acadêmico indígena. Eu já me formei, sou formado em gestão. Agora, lá no setor de Paraná, eu não sei se eu vou ter empecilho, barreira, que não pode me aceitar mais assumir setor, porque a minha formação é de gestor, posso assumir. Agora eu tenho meu título,
meu certificado, né? Sou concursado, sou do quadro do Estado, estatutário. Agora, eu não sei o que mais falta para... opinião pública ou opinião política falar, não, você não pode. Então, eu acho que isso aí já é coisa de outro mundo. Falta só os 4 minutos, eu sei. Só que esse primeiro passo, ela traz uma perspectiva muito maior do que isso. Esse primeiro passo que nós, enquanto professores, que atuamos, que terminamos nossa faculdade, e assim, o primeiro momento, eu acho que falta muito ainda a gente se pensar uma formação mais para atender a demanda, atender a perspectiva da comunidade, enquanto nós professores também. O primeiro passo da Universidade Intercultural foi muito importante. Eu consegui alcançar meu objetivo, que é me formar enquanto professor, mas também deve-se pensar, aprimorar mais, uma universidade com a cara indígena que abrange que abrange a maioria como podemos falar, da necessidade da comunidade indígena. Falta se pensar mais, criar outros projetos de formação, outras áreas de formações para os professores indígenas. Eu acho que a universidade, nós temos um sonho ainda para frente. Eu acho que a Intercultural, ela não para por aqui. A gente vai continuar, junto com os parceiros, está pensando novas etapas, novas demandas que estão surgindo, novos projetos de formações, para estar atendendo a necessidade nossa. Porque, quanto professor, quantos professores indígenas, a gente temos um pensamento, uma formação aqui, mas essa formação, aquilo que a gente adquiriu como experiência, ela vai refletir, ela vai dar resultado na comunidade. Então, é por isso que a gente precisa trazer aquilo que a comunidade pensa para cá. Não é a universidade que vai pensar para a comunidade, é a comunidade que vai pensar o que a universidade pode trazer para nós. Só para encerrar, o professor Genivaldo foi o meu orientador, mas eu tinha outro orientador, que é o segundo, não, o primeiro orientador, o Genivaldo é o segundo. O cacique Catarino, né? Ele foi meu orientador do BECAM. O BECAM nada mais é um lugar onde se ensina, se aprende. Porque na universidade parece que só tem alguém que ensina, não tem alguém que aprende. No BECAM, não. Então, eu defendi nesse sentido que a educação indígena, a educação BECAM, ela tem que fazer parte da formação dos professores indígenas. Então, até então, eu trouxe o cacique Catarino, junto com o professor Guató, a gente fez uma formação na mesa redonda. Foi bacana pra caramba. Então, quando eu penso em interculturalidade, intercultural quer dizer que está casando as duas coisas, os dois conhecimentos. Não é um conhecimento em si, mas globalizando os vários conhecimentos. Isso eu entendo por interculturalidade. Intercultural quer dizer duas coisas pensando a mesma coisa. Então, eu acho que nossa educação indígena, a educação indígena do povo do estado de Rondônia também, ela deve fazer parte também do projeto da universidade. Mais ou menos isso. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que, eu não sei se o meu português dá para entender. Por mais que a gente estude, nunca a gente aprende a falar o português, né, gente? É bem difícil o português nosso. Então, muito obrigado, até a próxima, obrigado pelo convite, até mais.